Estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco do OAB Nacional Entrevistas, hoje falando sobre o Conselho Nacional de Justiça, com os dois representantes da advocacia no colegiado, o Dr. Luiz Cláudio Alemã e o Dr. Norberto Campelo. Deixa eu começar esse nosso terceiro bloco prestigiando aqui os internautas que nos escrevem com perguntas. Pelo Instagram, Andrade Gabriele pergunta para a gente o seguinte: como assegurar a duração razoável do processo? E eu tenho também uma pergunta enviada pelo Facebook por Fernanda Nunes Pena, dizendo assim: de que forma o CNJ pode ajudar a aperfeiçoar o judiciário brasileiro? Bom, posso começar com a razoável duração do processo. A gente até falou um pouco aqui dentro já demos dinâmica. Um briefing com os 90% Isso. dos processos em primeira instância. Eu posso lhe garantir que, para a gente conseguir isso hoje, o CNJ tem que identificar a causa deste problema, desse acúmulo de processos na primeira instância. Eu já identifico alguns, o total desânimo, a total falta de estrutura dos juízes na primeira instância. Os servidores também estão muito desanimados, até por conta dos problemas de vencimentos deles. Eles estão lutando pelos seus aumentos. Isso impacta diretamente na estrutura. Mas existem outros problemas. Por exemplo, o acúmulo de serviço hoje está em volta das demandas repetitivas, são aquelas demandas de massa. Identificar o grande litigante é fundamental para você começar a resolver. O novo CPC pode ajudar quando ele vem com incidente de demandas repetitivas. Com uma diretriz a gente consegue resolver diversos, milhares de processos. Outra, independente do novo CPC, se os juízes desde o início aplicassem litigância de má-fé, em cima das lides temerárias, dos recursos protelatórios, inclusive arbitrasse honorários de sucumbência, conforme o novo Código de Processo Civil, eles são limitadores de uma demanda protelatória. As pessoas que tentam protelar iam ficar coibidas. Aí é que está. O grande litigante, ele vê o Poder Judiciário hoje como um órgão que facilita a sua vida. Porque é mais barato dever ao Poder Judiciário por conta dos juros, até mesmo dos honorários de sucumbência que são arbitrados hoje, porque você vai levar muito tempo. Ao contrário do que se o grande litigante atendesse o interesse ou o direito do cidadão. Então, alguns pontos são identificados e nós precisamos alterar e mudar essa realidade. E só vai mudar essa realidade se você identificar quais são as causas. Eu já tenho algumas suspeitas e isso fica para um próximo programa. Vamos voltar para falar sobre ela, sim. Doutor Norberto, aqui para responder aos nossos internautas, dentro dessa, também a gente falou um pouco, dentro desse sistema do CNJ promovendo o aperfeiçoamento do judiciário, que outras frentes a gente pode destacar? Bom, eu acho que o mais importante de tudo, sem dúvida nenhuma, é a questão do planejamento. A segunda que podemos destacar é a exigência que o CNJ tem feito a todas as administrações de tribunais da implantação do planejamento estratégico e o acompanhamento disso. Então, hoje o CNJ acompanha a execução dos orçamentos dos tribunais, o CNJ acompanha as medidas que os tribunais têm tomado para tentar realmente melhorar os seus desempenhos, porque realmente a duração razoável do processo é o que todos nós buscamos, é o sonho almejado de todos os partícipes deste processo. Os cumprimentos das metas, né? Advogados, juízes, servidores. Eu penso que ninguém está conformado com esse estado de coisas. Sim. Isso incomoda a todos nós. Então, o CNJ também, com o estabelecimento das metas, tem prestado um relevante serviço também ao judiciário brasileiro. Nós não trabalhávamos antes dessa forma. Então, processos que ficavam guardados aí nas gavetas, paralisados. Hoje o CNJ já faz esse controle. Os tribunais já começam também a se preocupar com isso, os juízes a darem prioridade àqueles procedimentos mais antigos que tramitam há mais tempo. E como o colega Alemã colocou, eu acho que precisamos também conscientizar melhor os principais litigantes, as grandes empresas,
o próprio poder público são os principais clientes do Poder Judiciário. Isso custa muito caro. É preciso que se verifique, que se racionalize o uso de recursos que sejam realmente meramente protelatórios. Então, nós sabemos que hoje existem litigantes em larga escala que se utilizam da estrutura do Poder Judiciário para se beneficiarem em detrimento do cidadão. Então, isso tem que ser observado e algumas medidas simples podem evitar isso. Trabalhando até um pouco a cultura do próprio magistrado. Mas eu acho que não é nem só a questão da cultura, mas tem que doer no bolso também. Nós temos um exemplo prático, simples, que deu certo. Quando alterou-se a legislação, modificou-se o processo de execução, a gente já observou um número mínimo de embargos, porque hoje, ao embargar, né, você fica sujeito, se eles forem improvidos, a um acréscimo na condenação. Então, as grandes empresas, naqueles embargos que eram meramente protelatórios, isso já não está mais acontecendo. Então, há uma maior efetividade da decisão judicial. Então, penso que é muito barato recorrer no Brasil, é preciso inverter essa lógica. Para o poder público é muito melhor protelar a conclusão dos feitos, depois ainda vai cair no famigerado precatório. Sim. Então, nós precisamos criar meios... E aí, caindo no precatório, temos uma outra história. Pronto, então precisamos dar mais efetividade às decisões, e penso que isso só vai acontecer se começar a doer no bolso. Quando se tornar mais oneroso recorrer de maneira meramente protelatória, eu penso vai ver esse quadro que isso vai reverter. Doutores, a gente está acabando o programa, eu queria só em 30 segundos uma coisinha bem rápida, uma opinião dos dois no seguinte. A gente estava falando no começo também do caráter correicional do CNJ. Bem rapidinho aqui, como equilibrar a atuação de planejamento com esse caráter correicional? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que essa atuação correicional do CNJ transformou a face do judiciário brasileiro. As corregedorias dos tribunais não funcionavam adequadamente, isso é um fato. Então ficava difícil, você não tinha a quem reclamar, a quem recorrer. A partir da atuação do CNJ, hoje a gente já começa a ver uma situação completamente distinta. As corregedorias trabalham de maneira distinta. Já começam a atuar e, obviamente, que isso traz um outro resultado. Então isso faz com que, obviamente, a atuação da magistratura se dê com maior efetividade. Então, eu acho que esse trabalho correcional do CNJ foi muito importante e já apresentou resultados extraordinários. Na opinião do senhor, doutor Alemã, está conseguindo hoje ter uma atuação equilibrada nessas diversas vertentes do Conselho? Bom, posso lhe garantir que, pela ordem dos advogados, e está aqui meu colega Norberto, nós podemos garantir que a fase de correição do CNJ não tem mais volta. Nós temos que caminhar. E certamente o CNJ hoje está buscando, através dos planejamentos estratégicos, das gestões, da governança, de tudo que você pode buscar de inovação para melhorar esses números que saíram do CNJ em números. Então eu posso lhe garantir que a fase correicional nunca acabou, ela continua e não tem volta. É para frente. Ótimo, eu quero agradecer a presença dos senhores. Encerrar nosso programa. Lembrem-se, sempre que tiverem uma dúvida, consulte um advogado. Nos vemos semana que vem. Até lá.